Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel, hoje, dia 18 de outubro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Tel Aviv, no momento que eu gravo esse vídeo, e o grande assunto do dia não poderia ser outro, o Hospital Al-Ahli, ali na faixa de Gaza, que foi atingido por uma grande explosão ontem, e muitos mortos, muitos feridos, muito triste a situação, né? Um hospital com pessoas que estavam buscando ajuda sendo levadas para lá e, de repente, esse número grande de mortos. Não há um consenso sobre quantas pessoas de fato morreram ali, mas ninguém questiona que foi uma tragédia. A grande questão é quem causou a tragédia. Por quê? Porque o Hamas diz que foram israelenses bombardeando o hospital, o que não faz sentido, porque Israel não fez nenhuma ação na faixa de Gaza neste horário ontem. Os israelenses dizem que foi um foguete dos próprios palestinos, na verdade, não do Hamas, mas da Palestine Jihad, que é um outro grupo rebelde que tem lá, que fez um salvo de foguetes em determinado momento, e um desses foguetes teria funcionado mal e caído no hospital lá em questão e causado toda a tragédia, né? Eu vou apresentar para vocês aqui as duas versões da coisa, os argumentos que tem de um lado e os argumentos que tem do outro, mas eu adianto para vocês que, na minha visão, não tem dúvida nenhuma, Israel está correta, foi mesmo a Palestine Jihad que causou esse ataque, infelizmente vitimando muitos palestinos ali, né? E o pessoal aproveitou para fazer disso um grande mecanismo de marketing, né? Fizeram uma divulgação absolutamente sensacionalista. Por algum motivo, a mídia mundial embarcou na história deles imediatamente, nem questionou. Será que esses terroristas estão falando a verdade ou estão mentindo? Nem questionaram. O Globo News, New York Times, a mídia mundial inteira embarcou sem questionar. Impressionante esse tipo de coisa, né? Bom, o resultado disso é que agora a gente tem a visão, tem um enorme conjunto de evidências provando que foi mesmo o míssil lá da Palestina Jihad, e, no entanto, o objetivo que o eixo do mal queria, a Rússia, o Irã e o Hamas queriam, o objetivo foi atingido. Eles ganharam essa. O esforço de marketing deles foi tão grande que eles conseguiram interromper o processo de paz que estava havendo. O Biden está em Tel Aviv, iria se encontrar com Abbas, que é da autoridade palestina, iria se encontrar com o pessoal da Jordânia, iria fazer uma tentativa de paz, uma tentativa de acordo para evitar o envolvimento ou escalonamento dessa guerra. E, infelizmente, devido a essa campanha de marketing de sucesso, que envolveu os grandes jornais, eu quero ver se esse pessoal vai ser responsabilizado no final das contas, aparentemente não vai ter mais conversa de paz. Então, infelizmente, a situação é essa. Espero que o pessoal dos jornais aqui do Globo, da Globo News, estejam cientes que eles, na mão deles, está o sangue de muitos palestinos, porque eles acabaram com a última possibilidade de um acordo de paz naquela região, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui. Além disso, teve uma grande revolta entre muçulmanos no mundo inteiro, várias embaixadas e consulados americanos e israelenses na Turquia, na Jordânia, em outros países ali do Oriente Médio foram atacados, não teve nenhum dano, inclusive uma base americana no Iraque foi atacada, segundo dizem, nenhum dano, mas de qualquer forma isso criou uma animosidade muito ruim, né? Ou seja, o que havia de possibilidade de negociação e coisa e tal, por um golpe de marketing que certamente a inteligência russa está envolvida, a máquina de propaganda russa foi envolvida, isso acabou. Os russos, os iranianos e o Hamas ganharam essa batalha ontem, infelizmente com a ajuda da grande mídia. Bom, houve também bombardeios aqui na faixa de Gaza ao longo do dia de ontem. O governo israelense mostrou mais um líder do Hamas que foi morto também por um ataque israelense ali na região. E tivemos mais ameaças do Irã de atacar com o Hezbollah no norte, aqui na Palestina. Aparentemente, ao longo do dia de hoje não teve nada, pode ser que tenha amanhã. Como a gente tinha falado também, enquanto Biden estiver em Israel, Israel não vai iniciar a campanha aqui na faixa de Gaza, então hoje não teve nada, não deve ter nada amanhã também. Mas vamos ver então a questão do hospital, que eu acho que é o ponto mais central desse vídeo de hoje, né? Essas notícias foram sugeridas por Kenny McCormick,
Vai Dar Merda e várias outras pessoas. Muito obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, então, só para explicar, ninguém está questionando que foi uma tragédia terrível. Muitas pessoas mortas, muitas pessoas feridas. Isso daqui é uma imagem da explosão ali no hospital. Na verdade, não foi no hospital, isso é muito importante deixar claro. A gente vai ver imagens do hospital hoje pela manhã, em que não tem nada, não tem dano estrutural nenhum. Foi no estacionamento do hospital. De qualquer forma, segundo os repórteres, haviam muitas pessoas ali chegando, entrando no hospital, buscando abrigo no hospital e coisa e tal. Então acabou atingindo muita gente, né? Uma tragédia sem dúvida alguma. Ontem, um grupo de médicos que trabalha no hospital fez um discurso, né, um comunicado à imprensa, que eu julgo claramente sensacionalista. Eles estão aqui num pódio. Eu tenho que tampar essa imagem porque realmente é muito forte, né? Mas eles estão aqui num pódio dando uma entrevista para a imprensa e ao lado estão várias pessoas que não dá para saber se são feridos, se estão mortos. Eu imagino que sejam mortos, né? Se estivessem feridos, eu espero os médicos teriam levado para dentro do hospital para tratar, não teriam usado no stunt de publicidade deles, mas as pessoas, eu imagino, mortas ali, apresentadas nisso daqui. Embora eu entenda o objetivo dos médicos de alertar para os grandes danos que tem ali, ninguém tem dúvida de que foi uma tragédia. Todo mundo sabe que foi uma tragédia. A grande questão, e isso os médicos não podem falar nada sobre isso, é de onde veio o foguete que causou esse problema todo. E não adianta nada os médicos, uma entrevista desse tipo claramente mostra apenas o interesse de marketing, o interesse de propaganda, né? E certamente o dedo da propaganda russa nisso daqui, né? O pessoal palestino ele já tem um certo know-how nisso daí, tá? Eles já fazem há muito tempo essas coisas para acirrar a vitimização deles, né? Se mostrarem como vítimas de Israel. De qualquer forma, eles são vítimas, ninguém questiona isso. A questão é, são vítimas de Israel ou dos grupos terroristas que estão ali na Palestina mesmo? Essa é que é a questão, né? Aqui é uma imagem, no dia de hoje, do estacionamento do hospital. Dá para ver claramente aqui que foi o estacionamento que foi atingido. O hospital em si são esses prédios aqui, ó, são dois ou três prédios aqui. Os prédios com esses telhados engraçados aqui, meio enviesados. Eu imagino que isso seja alguma forma de captação de radiação solar, né, de eletricidade por fotovoltaica, mas enfim. Aqui, esses são os prédios do hospital e você pode ver que eles não sofreram danos estruturais. Podem ter janelas quebradas? Certamente dá para ver janelas quebradas nesse prédio mais próximo do estacionamento, mas os prédios mais distantes nem as janelas parecem estar danificadas, né? Então é importante notar isso. Ontem muita gente falava que o hospital tinha sido alvo de um ataque. E não, o hospital não foi. O estacionamento do hospital, próximo ao hospital, de fato você teve problemas aqui, né? Dá para ver também que não tem nenhuma cratera grande nisso daqui. A gente vai ver depois que tem um pequeno buraco de uns 15 centímetros, se não me engano, em alguma região por aqui. Mas certamente isso daqui não seria compatível com um ataque de Jeidan, como dizem os palestinos, que Israel teria feito um ataque de Jeidan e coisa e tal. Jeidan, para quem não sabe, são bombas grandes, pesadas, mais antigas, que são adaptadas com um sistema de direcionamento GPS. Então, a grande vantagem do Jeidan, aliás, nem sei porque eles usaram o termo Jeidan, né? Usaram só para dizer que é uma bomba moderna e coisa e tal que só Israel tem, porque na verdade isso faz com que a bomba seja guiada por GPS. Então antigamente, vocês sabem, os bombardeios voavam na cidade, jogavam bombas e elas caíam por gravidade, né? Ou então você tinha algumas que eram lançadas e faziam trajetórias balísticas, mas era tudo basicamente por gravidade. E você tem alguma precisão calculando isso, mas nunca é uma precisão muito grande. Hoje não. Hoje essas bombas elas são lançadas, as bombas Jeidan, e elas têm um sensor GPS e têm alertas que elas corrigem a direção da bomba quando ela está caindo de forma que ela atinja um lugar com precisão. Olhando para o lugar que foi aqui, não faz nenhum sentido isso. As bombas Jeidan tipicamente são muito grandes, teria uma cratera enorme aqui e não faria sentido Israel atingir, como essas bombas são guiadas, né, por que atingir um estacionamento, né? Além disso, o dano causado aqui é significativo, não tenha dúvida, mas não é tão grande assim. Dá para ver que os carros estão, na sua maioria, intactos.
pegaram fogo, é verdade. Ou seja, o dano aqui foi do incêndio, não foi do impacto da bomba em si, né? Aqui, esses carros aqui parecem estar mais destruídos, mas, de novo, isso daqui não é compatível com um grande foguete, um grande míssil, uma bomba de Eidan nisso daqui, né? Enfim, algumas pessoas estão questionando o número de pessoas também. Pelo dano causado aqui, a autoridade palestina está dizendo que 471 pessoas morreram nessa coisa aqui. E olha, mesmo que esse pátio tivesse lotado de gente, é difícil imaginar 471 pessoas aqui. É muita gente para estar num lugar só aqui. Não me parece factível esse número. Mas, de novo, e pior, né? Ontem estavam falando em 800. Teve gente falando em 1.500 mortos aqui, né? Isso também joga um pouco para o fato de que eles estavam querendo fazer mesmo propaganda. Aproveitaram o caso e estão fazendo muita propaganda em cima disso daí, né? Chega a ponto da gente imaginar se não foi um acidente, se foi de propósito que lançaram, que o pessoal lá da Jihad Islâmica lançou esse foguete aqui no hospital. Mas enfim, fizeram um escarcéu em termos de propaganda em cima disso. E veja, foi uma tragédia. Tá? Não foram 400, foram 20 pessoas que morreram aqui. É uma tragédia, 20 pessoas morrerem no hospital, não tem por que ser isso, é um absurdo, né? Então, assim, que foi uma tragédia, ninguém está questionando isso. Foi uma tragédia. Foi muito triste o que aconteceu, muitas pessoas morreram, não sei o número, acho pouco provável que sejam 471 pessoas, tinha que ter muita gente aqui mesmo, gente em cima uma da outra para ter 400 pessoas aqui nesse estacionamento. Enfim, mas qualquer que seja o número, se foram 20, se foram 10 pessoas, é uma tragédia do mesmo jeito, né? Bom, e aí começam as acusações e argumentos de cada lado, né? Por exemplo, a Rousseff Jackson Hinckley, esse cara, quando eu digo Rousseff, é Rousseff mesmo, ele tá na folha de pagamento lá dos russos e coisa e tal, um propagandista bem conhecido, né? Ele apontou o seguinte, que, olha só, o porta-voz digital de Israel admitiu que Israel bombeou o Hospital Batista de Gaza. Aliás, eu não vi esse nome Batista, eu não sei se eu perdi alguma coisa na tradução, mas as fontes que eu vejo em árabe só dizem Hospital Árabe Al-Ahli. Então eu não sei, mas pode ser que Al-Ahli signifique Batista, eu não sei. Enfim, ele diz aqui que esse Hanania Naftali seria o porta-voz e coisa e tal. Ele falou aqui, não, que a Força Aérea Israelense bombardeou uma base dentro do hospital lá em Gaza e muitos terroristas mortos, e é muito triste que o Hamas coloque bases perto do hospital e coisa e tal. Bom, o que esse cara fez, de onde ele tirou essa informação, ninguém sabe. Se ele chutou essa informação, é uma possibilidade. O fato é, esse cara é um correspondente de guerra, ele fala sobre essa guerra, ele é claramente pró-Israel, mas ele não tem nenhuma ligação com o governo, ele não tem nenhuma informação que seja privilegiada, qualquer que seja. Então ele, na verdade, é um cara que fez um tweet, uma barrigada, certamente barrigada é o termo que se usa quando você noticia alguma coisa que depois se prova ser falsa. Enfim, me parece isso. Isso aqui não prova absolutamente nada, né? Bom, teve um outro cara aqui, eu imagino que seja Rousseff também, que está falando aqui, ó, análise de um expert, um veterano dos marines americanos, viu as evidências e coisa e tal, e concluiu. Aí ele faz uma longa lista de coisas, eu não vou ler tudo aqui, porque ele diz que não, que foi a explosão de combustível, não sei o que lá, que o dano no estacionamento. Até que ele fala algumas verdades aqui, o dano é atribuído principalmente à sobrepressão e à explosão de combustível, tem muito pouco debris, muito pouco fragmento ali perto. Enfim, aí ele conclui aqui que no final, olha só, prováveis munições que quem tem elas. Aí fala um monte de munição que poderia ter feito isso daí e só coloca munições que Israel e os Estados Unidos têm. E a conclusão final dele é que não pode ter sido um foguete da Islamic Jihad, porque, como disse as forças aéreas israelenses, porque eles não possuem a capacidade para uma arma tão avançada assim, né? Então, ou seja, isso daqui está mais do que na cara que é lorota, e vem aqui um outro rapaz explicando que que o foguete R-160, que é produzido pelo Hamas e pela Islamic Jihad, possui exatamente as características que ele explicou ali. Então pode ser perfeitamente isso daqui, e mais do que isso, não se pode eliminar a possibilidade de ter sido meramente um fragmento do foguete israelense que caiu no estacionamento. O estacionamento tem um monte de carros pegam fogo, e isso ter causado a explosão toda ali, né?
E aqui o Intel Schizo, que é um analista de OSINT aqui da internet, ele responde para o cara aqui falando que não, que isso é mentira. O Hamas e outros grupos ali na Autoridade Palestina, ali na faixa de Gaza, tem sim essa capacidade. Por exemplo, o foguete R-160 tem uma capacidade, uma carga explosiva de 331 libras, e tem vários tipos de cabeça, né, de explosões. Pode ser altamente explosivo, pode ser antipessoal, pode ser para perfurar blindagem, e teria um alcance de 150, 180 quilômetros. Ou seja, sim, o pessoal ali na faixa de Gaza tem foguetes desse tipo, e eles têm uma grande quantidade de foguetes que são inclusive feitos artesanalmente, né? Então, realmente eles têm essa capacidade, não tem essa história não. O cara só botou bomba que israelense possui, porque essas são formalmente definidas. As do Hamas é um monte de coisa que eles montam lá, que você nem sabe direito qual é o modelo, né? Esse, particularmente, o R-160, é baseado no foguete sírio M302, que, por sua vez, é baseado num foguete chinês, o WS-1B, né? Então não tem essa que não poderia ser um foguete palestino ali, do Hamas ou da Islamic Jihad, né? Certamente poderia, eles têm essa capacidade sim, né? Aqui tem um outro caso aqui, esse caso é o caso do assovio, né? De novo, o Jackson Hinckley aqui, o propagandista russo, ele diz aqui, ó, ele bota aqui o som, primeiro de um foguete do Hamas, um foguete pequeno do Hamas. Seria o foguete pequeno do Hamas. Esse segundo foi o som do JDAM, né, que seria um teste do JDAM mostrando como é que é a bomba do JDAM. E agora, vendo aqui o do hospital em si. Muito parecido com o do JDAM, né? O problema dessa história toda, eles pegaram um foguete pequenininho do Hamas, e certamente o Hamas tem foguetes mais fortes que esses, maiores do que esses, para ser o contra-exemplo, né? E depois pegaram dois objetos que têm mais ou menos o mesmo som. O problema todo, como explica aqui o pessoal da Geoconfirmed, que é outra conta que faz muito OSINT na internet, é que na verdade o JDAM é só um guia de bombas, como eu falei, né? A bomba em si é uma bomba tradicional. Nem sei porque eles ficam insistindo nesse nome de JDAM. Na verdade eu sei, é por causa da propaganda, porque é uma coisa moderna, uma coisa nova. Então isso dá mais impacto de propaganda falar em JDAM do que falar simplesmente em bomba. Então ele coloca aqui que o barulho, essa comparação de escute por barulho é irrelevante, porque cada JDAM tem um barulho diferente. Então eles pegaram um teste de JDAM que parecia com o mesmo barulho da bomba do hospital para dizer que é com certeza aquilo ali, sendo que não é. O som que você ouve depende muito do tamanho da bomba, da aerodinâmica, até da umidade ambiente, depende de um monte de fatores. Não dá para você saber qual foi o projétil, qual foi a bomba, qual foi o foguete, simplesmente pelo barulho que ela faz, né? Então aqui, ó, é impossível comparar isso daqui, depende da temperatura, da umidade, do vento e etc. Então, ou seja, é uma besteira o que ele falou ali, escute o barulho, né? Essa questão do JDAM versus foguete do Hamas ou foguete da Jihad Islâmica também acaba de cair por terra completamente quando você vê a imagem do dia de hoje, né? Ou seja, não precisa nem negócio de som e coisa e tal, dá para ver claramente aqui que não tem um buraco aqui, não tem uma cratera aqui. Se fosse uma JDAM, certamente você teria, né? Aqui o Nathan Ruscher faz a avaliação, que deve ter caído próximo desses 3 carros aqui, que são os mais danificados, mas como ele coloca aqui, ó, carros a coisa de 10 metros do ponto de impacto sofreram pouco dano. Ou seja, realmente foi uma coisa muito localizada, né? Deve ter caído. Apenas 3 carros mostram algum sinal de dano estrutural cinético, ou seja, que foram realmente atingidos por uma bomba, né? O resto deles parece estar intacto, só foi incendiado, só pegou fogo. Isso corrobora a ideia de Israel, que foi um míssil palestino que fez isso daqui, e ele levanta aqui a 10 metros, já não teve dano. Então o que foi mesmo foi um míssil que explodiu ali pequeno, e era um míssil destinado à distância grande, exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento. A Jihad Islâmica e o Hamas estavam lançando uma barreira de foguetes destinados a atingir Tel Aviv. Então, ou seja, um desses foguetes justamente caiu antes, tinha muito combustível de foguete ali, acabou causando muito incêndio ali, né? Então, eles mostram aqui alguns exemplos de outros ataques, né? Se fosse para comparar
esse tipo de coisa, podia comparar, por exemplo, com o que aconteceu em Ashkelon, que é uma cidade israelense que foi impactada exatamente por um desses mísseis do Hamas. Então, se você vê aqui, ó, é muito similar realmente. Você vê o local onde caiu o foguete do Hamas teve uma destruição grande, mas se você olhar aqui a 10 metros, os carros já estão intactos aqui, já não tem grande destruição. Muito similar ao que aconteceu ali também. A mesma coisa, que você tem os carros que foram impactados diretamente pelo foguete do Hamas são destruídos completamente, muito incêndio em volta, e os carros que estão a 10 metros de distância já não tem dano significativo aqui, né? Aí ele, por contrário, compara isso com a explosão de um JDAM ou de uma bomba grande israelense, que realmente é muito maior, né? Finalmente, ele questiona aqui o número de 500 mortes, ou 471 mortes. Ele mostra que a quantidade de gente que precisaria estar apertada naquela área ali para poder ter 500 mortes, se todo mundo morreu naquela área, né? Lembrando que, fora do impacto, a maior parte dos danos foi causado por incêndio. Então, incêndio, você foge de incêndio, né? Dá para você fugir. Do impacto do foguete não tem como. E daí ele compara também com outros ataques que houve no passado, né? Então ele fala aqui sobre um ataque em julho de 2016, uma bomba em Bagdá que matou cerca de 350 pessoas. Então é isso daqui. Olha só o nível de devastação, um prédio totalmente destruído, outro prédio totalmente destruído aqui, a rua praticamente limpa, não tem nenhum carro, o que tinha aqui tudo explodiu. Ou seja, isso daqui é 350 pessoas, né? O outro aqui, ó, foi em 2017, uma bomba que matou mais de 500 pessoas. Olha só o grau de destruição que tem aqui. Olha os carros aqui, ó. Olha a montanha de carros que tem aqui, que isso aqui é o grau de destruição de uma bomba que mata 500 pessoas. Não é o que a gente está vendo ali. O que a gente viu ali foram alguns carros danificados, né? Outra coisa aqui, uma bomba em Mogadishu que matou 125 pessoas. Também um prédio totalmente destruído aqui. Aqui não teve nenhum dano estrutural. Então, assim, acho muito pouco provável que tenha tido esse número de mortes que tem lá. Mas, de novo, é o que eu falo. Se foram 20 pessoas, já é uma tragédia, né? Isso daí ninguém está questionando isso daí, né? Bom, aqui está a cratera que o pessoal achou. Não chega nem a 30 centímetros aqui a cratera que está perto dos carros ali, que teria feito o foguete. De novo, totalmente incompatível com o JDAM. Aí tem o pessoal que vem aqui dizendo, olha só, mas o pessoal que está dizendo que falta a cratera, diz que não é JDAM, mas existe o JDAM que tem o MK38, o GBU-32, que tem um modo de airburst, que quando ele chega perto da Terra, ele explode e joga fragmentos para um monte de lado, e aqui ele mata usando fragmentos e onda de choque, e não gera cratera no chão. E é verdade, isso existe. Mas lembra que o próprio especialista lá do pessoal estava falando que não tem fragmentos. E realmente, se você olhar a imagem aqui, ó, cadê os fragmentos? Dá para ver que o para-brisa desse carro aqui foi danificado, mas aqui, ó, tem um monte de para-brisa aqui que não foi danificado. Não dá para ver, as janelas aqui foram danificadas, é verdade, mas pode ser pela própria explosão. Aqui já não tem janela danificada, ou seja, não teve bomba de fragmento aqui, né? Enfim, o pessoal aqui já está começando a forçar a mão para tentar justificar que poderia ter sido de Israel. Não faz sentido nenhum. Ainda mais quando você começa a ver as evidências que Israel mostra de que foi um foguete da Jihad Islâmica, né? Então aqui é um vídeo com a explicação da pessoa que está lá de Israel, né? Então ele está mostrando aqui, eu vou tocar o vídeo sem som, e eu vou explicar para vocês aqui. Olha só, a Jihad Islâmica e o Hamas estão fazendo um conjunto de tiros, né? Lançando um monte de coisa em direção a Tel Aviv e outras cidades de Israel. O hospital fica aqui, ó, o local de lançamento fica um pouco para cá, o hospital fica aqui, os foguetes estão passando por cima do hospital, né? E aqui é justamente no horário lá que aconteceu a coisa, 6h59, ou seja, praticamente 7 horas da noite lá. Enquanto eles estão lançando os foguetes aqui, em determinado momento, olha lá, ó, a explosão do hospital. Nesse momento que aconteceu a explosão do hospital, eles começaram a lançar os foguetes, ou seja, claramente um foguete soltou daqui, caiu ali, e aí causou a explosão que a gente viu ali na coisa. É bem lógico esse tipo de coisa. E lembra que isso daqui foi filmado pela Al Jazeera, que é uma rede muçulmana, né, islâmica, né? Outra coisa que é importante notar é que não há nenhuma explosão aqui perto da coisa. A explosão que tem já é no solo, já é no hospital, né?
Então, ou seja, também não esquece essa ideia de Jeidan que explode antes e lança estilhaços, simplesmente não é o que acontece aqui, né? Tem outros pontos de vista também desse ataque. Se você olhar aqui os foguetes, dá para ver que tem alguns que se perdem no caminho. Então aqui, ó, tem um aqui que se perde aqui e provavelmente foi o que caiu ali na região, olha lá. Ele é lançado da faixa de Gaza e acaba caindo ali na região do hospital. Tem de vários pontos de vista mostrando a mesma coisa. Alguém ali na faixa de Gaza, seja da Palestina e Jihad, seja do Hamas, lançando os foguetes e causando o problema, né? Aqui o GeoConfirmed faz uma verificação mais detalhada nisso daqui. Ele faz toda a parte de geolocalização. Então ele identifica aqui a posição de cada um desses vídeos que a gente viu aqui, o prédio que tem, o que é, onde é que está o quê. E, tá vendo, ele faz a geolocalização aqui, onde foi o ponto da explosão lá no hospital, perto dos carros e coisa e tal. E levanta mais algumas informações aqui de danos que poderiam ter acontecido. Enfim, ele faz uma trajetória aqui bem detalhada do que está acontecendo aqui, inclusive do vídeo da Al Jazeera, né? Aqui, ó, mais uma vez, aqui ele mostra aqui, ó, outro vídeo que mostra a barreira de mísseis sendo lançados pela autoridade palestina ali, pelo Hamas ou pela Jihad Islâmica, né? E dá para ver que certinho, em algum momento, alguma coisa vem aqui e atinge aquilo ali, né? Bom, a conclusão dele é que justamente é isso, que Israel está certa, que embora o pessoal esteja negando isso daí, eles aproveitaram, quando eles viram esse dano grande, aproveitaram isso para usar como propaganda contra Israel, né? Aqui, um minuto antes do ataque no hospital em Gaza, o Hamas anunciou no próprio canal do Telegram deles que eles estavam lançando o seu mais forte conjunto de foguetes na direção da cidade de Haifa, que é perto de Tel Aviv, lá em Israel, né? Nenhuma interceptação ou impacto foi detectado próximo de Haifa e cerca de 30% dos foguetes do Hamas tendem a cair na própria região de Gaza. Eles já sabem disso devido a serem foguetes artesanais, foguetes mal cuidados e coisa e tal. Então, ou seja, mais uma evidência que suporta o que diz Israel, né? Outra coisa que eles falam aqui, ó, eles liberaram a gravação de uma conversa telefônica entre dois operativos do Hamas discutindo a falha do foguete da Islamic Jihad que atingiu o hospital de Gaza, né? Então, bom, eu não vou colocar aqui porque não vai dar para entender muita coisa, né? Bom, enfim, não dá para entender o que eles estão falando aqui, mas esse é a base da coisa. Eles dizem que parece que é coisa nossa, né? E até lamento aqui, poxa, que pena, não podia ter achado um outro lugar para explodir esse foguete, né? Tem um cemitério próximo do hospital e não sei o que lá. Bom, enfim, eles discutem o assunto aqui, o que mostra que realmente foi um foguete deles ali, né? Ou seja, no final, você tem imagens mostrando o que aconteceu, você tem a gravação do pessoal mostrando aquilo ali, você tem as evidências da explosão que mostram que foi um foguete pequeno, que foi tipicamente como os danos do foguete do Hamas. Ou seja, está mais do que claro que foi Israel estava falando a verdade e o pessoal da Palestina estava mentindo, usando isso para propaganda. Esse é o ponto importante. O próprio Joe Biden, que ontem mostrou preocupação com o que estava acontecendo, ele disse que parece que esse bombardeio lá no hospital de Gaza foi feito pelo outro time, não Israel, né? Ou seja, o Joe Biden, para estar falando isso, é porque ele tem muitas evidências em cima disso daí mesmo. O que chamou mais atenção nessa história toda foi justamente a imprensa, né? A imprensa embarcou na história. É o que eu falo para vocês, cara, a imprensa mundial, a mídia legada, né, a mídia antiga, que tá desaparecendo, tá deixando de ser relevante hoje em dia, mas ainda é relevante, né, ela tem um problema de esquerdismo enorme, né? Eu não sei se é alguma coisa que é intencional, um plano
granciniano de dominar redações e universidades, ou se é alguma coisa que tem mais a ver com o tipo de pessoa que gosta de ir para essa área, é o tipo de pessoa que tende mais à esquerda. Eu não sei qual é a origem desse tipo de problema, mas o fato é que é impressionante, né? E a imprensa no mundo todo. Olha só, o New York Times nem se perguntou. Pô, a autoridade, os palestinos disseram que Israel atingiu centenas lá no hospital. Ah, vamos lá, botou lá, na frente do New York Times. E depois mudou. Pelo menos 500 pessoas mortas em ataque ao hospital de Gaza. Tirou o nome de Israel, mas dizem os palestinos. E assim foi, cara. Aqui no Brasil também a Globo, aqui a Globo News, ó, bombardeio de Israel mata pelo menos 200 pessoas em hospital no centro de Gaza. Caramba, porque aqui, autoridades locais, autoridade de saúde local, a autoridade de saúde local é do Hamas, pô, é o Hamas que comanda a faixa de Gaza, né? Autoridades de saúde locais confirmaram a informação ao Al Jazeera, como se o Hamas confirmando fosse confirmação de alguma coisa. É lógico que se o foguete foi deles, eles iam dizer que era de Israel, né? Aí depois, atualização, várias horas depois, Israel e Jihad Islâmica se acusam sobre o ataque ao hospital em Gaza. Não, peraí. E você esqueceu de mencionar o Hamas, porque o Hamas está envolvido nisso também, né? Quem disse que era Israel foi o Hamas. O Israel disse que foi a Jihad Islâmica junto com o Hamas. Impressionante como a imprensa já tem a ideia pré-concebida de que palestinos são bonzinhos, israelenses são malvadões. Cara, é praticamente uma visão nazista, uma visão antissemítica, né? E os caras receberam a notícia pronto, na hora, mas nem pensaram em fazer uma checagem, em ouvir o outro lado, em perguntar, vem cá, o pessoal de Israel tá dizendo o quê? Não interessa, já botaram lá pra frente, né? Impressionante mesmo isso daí, né? Como lembra o Romeu Monteiro aqui, autoridades locais, autoridades de Gaza, ou seja, isso aqui é o Hamas que é essas autoridades lá na faixa de Gaza todas, né? Enfim, e aí é o que eu falo, né? Infelizmente o eixo do mal ganhou essa narrativa ontem, né? Porque mesmo que hoje todo mundo leia isso e veja, realmente está errado, foi o foguete do Hamas, lá o foguete da Jihad Islâmica que causou o problema. O problema já foi aqui, ó. Já tem inúmeros protestos aqui perto da embaixada israelense em Amman, na Jordânia. Já tem aqui protestos na frente da Casa Branca, já tem aqui protestos em Montreal, já tem aqui a situação em Beirute, a embaixada americana está cercada ali, o pessoal jogando pedra na embaixada americana. Ou seja, o caos criado pela imprensa tradicional socialista com essa fake news, porque simplesmente se encaixava no preconceito deles, é enorme, é absurdo isso daí, né? E aqui o parlamento iraniano canta morte a Israel, morte para a América. Ou seja, qualquer esforço que havia de paz, e havia esforço de paz, o Biden ia visitar o Abbas, ia visitar o príncipe lá da Jordânia, ia visitar um monte de gente para tentar costurar uma coisa para manter a paz. Isso daí foi por água abaixo devido a essa propaganda. Essa propaganda, de novo, o eixo do mal ganhou. A Rússia, o Irã e o Hamas, junto com a imprensa internacional, junto com o preconceito antissemítico típico dos jornalistas internacionais, deram essa vitória para o pessoal. Aqui, ó, protestos em Istambul. A Turquia entrou no consulado de Israel. Eu espero que os israelenses tenham conseguido sair de lá antes dessa coisa, né? Enfim, aqui, ó, a base americana lá no Iraque sendo atingida e coisa e tal, por muçulmanos revoltados, todo mundo com a ideia de que, caramba, Israel atingiu um hospital. Não, foi o próprio Hamas que fez isso. O Hamas e a Islamic Jihad lá na faixa de Gaza, né? Bom, com relação a essa base atingida, os Estados Unidos falou que não teve nenhum ferimento, foi reportado, eles identificaram os drones e conseguiram evitar a coisa, né? Mas agora a situação está crítica. Israel já falou para os israelenses e judeus saírem da Turquia. A Turquia é um país muçulmano que é basicamente secular. Tem um monte de judeu lá, tem cristão, tem muçulmanos, um monte, evidentemente, um monte de gente lá, né? Então é o caso clássico de um país muçulmano que não visa outras religiões, que não ataca outras religiões e coisa e tal. Porém, agora, com essa animosidade toda, com esse empurrãozinho da mídia esquerdista, o que vai acontecer? A pessoa tem que evacuar, ela tem que sair de lá. Aqui os americanos colocaram aqui um aviso para que os cidadãos americanos saiam do Líbano. O Líbano virou agora vai ter ataque lá, vai ter Hezbollah, vai ter o exército de Israel no norte. O pessoal do Líbano vai sofrer uma guerra agora por culpa
da imprensa tradicional socialista mundial, que adora os palestinos e não gosta de Israel, né? E curiosamente esse pessoal ainda chama o pessoal da direita de nazista, né? Bom, ainda está tendo ataques na faixa de Gaza neste momento. Israel continua atacando, como sempre tem feito, e inclusive ontem atingiu o Ayman Nofal, que é um dos principais líderes, um dos mais procurados, foi morto lá em Gaza depois de um bombardeio aéreo, né? Então, ou seja, esse tipo de coisa, Israel não vai parar, Israel vai invadir a faixa de Gaza, isso não tem nenhuma dúvida, né? A única dúvida que a gente tem é justamente sobre essa guerra esparramar por outros países. Infelizmente, depois do que aconteceu ontem, depois dessa massiva campanha de desinformação da esquerda mundial, aparentemente é inevitável isso agora, né? Bom, também tivemos a notícia de que 11 membros das Nações Unidas acabaram morrendo, foram mortos pelo pessoal do Hamas lá na faixa de Gaza também. Infelizmente isso daí, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre esse caso do hospital lá e coisa e tal, dos ataques, e, bom, não vou repetir tudo aqui, porque é basicamente o que eu já falei aqui, embora eles se mantenham mais neutros nessa história, né? E, finalmente, só sobre a nota do governo de Israel sobre o Hamas e a resposta do governo brasileiro a essa nota, eu não vou falar aqui porque o vídeo já ficou longo, eu vou falar num vídeo lá do Ancapsu em que eu vou fazer mais críticas ao Lula e ao pessoal do governo do PT, vou destrinchar o que está acontecendo aqui. Muito triste, não apenas a gente está vendo a esquerda brasileira, a mídia tradicional socialista brasileira empurrar essa guerra, favorecer essa guerra mundial, como esse pessoal está colocando o Brasil do lado errado, do lado do eixo do mal, junto com Rússia, Irã e Hamas, né? Muito triste a situação realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.